Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 21. Jesus e seus precursores. Jesus viveu toda a sua existência subordinada ao supremo ideal de servir a humanidade sofredora, afora alguns momentos prazenteiros que teve em sua infância. Passou pela terra em constante angústia e piedosa aflição por todo o sofrimento alheio. Enquanto seus precursores ainda manifestavam desejos e se envolviam no maia ou na ilusão de alguns prazeres da vida humana, Jesus foi absolutamente imune a qualquer apelo ou tentação da matéria. Eles só se devotaram ao messianismo da redenção e do esclarecimento do homem terreno depois de experimentarem as seduções da vida carnal. Porém, o filho de Maria e José, desde o berço até a cruz, viveu na mais completa pobreza e entregue exclusivamente à tarefa de libertar os terrícolas das algemas do pecado. Buda e outros iluminados instrutores espirituais do Oriente saíram em busca da verdade depois de algumas desilusões da vida do mundo e quase preocupados com uma solução pessoal. Jesus, no entanto, desde sua infância viveu indiferente à sua própria felicidade, pois os seus sonhos e ideais só objetivaram a aventura alheia. Jamais ele procurou solver os mistérios da vida humana para contentar sua própria ansiedade. Todas as suas iniciativas visitavam ao bem do próximo. Não era um filósofo aconselhando diretrizes extemporâneas, nem legislador enfileirando leis e punições para a atarantada humanidade, mas sim um companheiro, amigo fiel e generoso que vivia minuto a minuto aquilo que ensinava e oferecia a própria vida em favor dos humildes e desgraçados. Considerava a humanidade a sua própria família. Moisés dispôs a filha de um sacerdote mediazita e vive até 120 anos usufruindo os bens da vida humana. Zoroastro alcança honrarias na terra e casa-se 3 vezes. Confúcio casa-se aos 19 anos, torna-se ministro da China e desencarna aos 73 anos de idade, após alternativas de glória e de honras políticas. Finalmente, o próprio Buda, educado entre os prazeres e os fulgores da corte de Kapilavastu, casa-se com a bela prima Yosadara, deixa o lar aos 29 anos e, depois de longas meditações, encontra a verdade espiritual aos 35 anos sob uma árvore de Bo. Jesus, nascido em paupérrimo lar operário e participando de árduo serviço doméstico, sem a possibilidade de cultura que muitos precursores haviam recebido nos palácios afortunados, sente essa mesma verdade espiritual desde a infância, vive-a integralmente até o sacrifício na cruz. Embora oriundo de altas esferas angélicas, nem por isso o instinto natural do sexo humano deixou de acicatar o corpo jovem de Jesus, assim como a planta selvagem insiste e tenta dominar com sua força agressiva o enxerto da muda superior. Ele está falando aqui que Jesus foi tentado, sim, inúmeras vezes, mas que ele conseguiu sempre segurar a onda dele. No entanto, ele matou o desejo carnal e venceu o próprio Maya, a ilusão da vida humana, que Buda só fez aos 29 anos, depois de desiludido dos prazeres do mundo e impressionado pelas chagas e mazelas do seu povo. Sem dúvida, não houve desdouro para Buda pelo fato de ter casado e procriado e só sentir-se desperto pelo fogo sagrado da vida espiritual depois que conheceu as dores e as ilusões da vida humana. No entanto, ninguém jamais foi tão heróico, puro e honesto na doação de sua vida ao próximo como fez Jesus. Indiscutivelmente, o Mestre Jesus foi o espírito de maior quilate jamais pousado na terra, pois desde o seu nascer até a morte, ele viveu exclusivamente a ideia crística, representativa da verdade e da vontade do Pai. Jesus, tendo sido o sintetizador do ensino desses precursores, não veio, pois, criar coisas novas ou destruir coisas velhas, mas simplesmente consolidar o velho e puro ensinamento sempre latente na tradição religiosa dos templos. No próprio Sermão da Montanha, ele o confirma, lembrando que não viera destruir os profetas, mas confirmar o que eles haviam dito. Isso quer dizer que seus ensinamentos devem ser aceitos incondicionalmente, despidos de vícios, de distorções, de dogmas, de prescrições ou de liturgias, pois representam uma libertação completa do modo de pensar e de viver. É óbvio que tudo que já haviam dito Manu, Antúlio, Numu, Orfeu, Hermes, Ramá, Zoroastro, Krishna, Buda, Forri, Lao Tse, Confúcio, Moisés, Pitágoras, Platão, Sócrates ou Maomé, ele o fez protestando veementemente contra os aparatos cerimoniais
e o exaustivo simbolismo que sufocam a beleza pura do ensino doado pelo alto. Seu olhar espraiou-se pelo mundo e mergulhou no passado, verificando com tristeza que a sementeira generosa do ensinamento divino era sempre asfixiada pelos homens com o luxo nababesco dos santuários faustosos e dos sacerdotes que viviam da idolatria de todos os tempos. Bom, gente, esse livro que estamos lendo, ele é dedicado exclusivamente ao Mestre Jesus. Nós estamos estudando Jesus, perfeito? O sublime peregrino é ele, foi ele. Eu escolhi por ocultar a pergunta porque ela tinha um teor comparativo, entendeu? Eu achei que não era necessário, mas eu achei muito interessante essa resposta, porque ele esclarece de uma forma, constrói uma linha de pensamento, utilizando argumentos que eu achei interessante, para fazer com que a gente entenda a maestria mesmo, o grau elevadíssimo de apuração espiritual do Mestre Jesus. Que isso, né, velho? Sentiu a verdade espiritual ainda criança, escolheu realmente viver uma vida de total abnegação, e parece que a abnegação é um critério que o Ramatiz, ele realmente considera como um dos maiores critérios, sabe? Para definir um mestre espiritual. Ele faz a comparação com outros líderes espirituais, instrutores que desceram à Terra, e a partir da linha de pensamento dele, esses outros líderes não alcançaram o grau espiritual que Jesus alcançou porque eles não foram abnegados o suficiente, entendeu? Porque eles não foram completamente desapegados, eles viveram Maia. Eles se permitiram ser envolvidos e iludidos por Maia. Você tem noção que Jesus viveu naquela realidade lá, que ele viveu? Ele não foi príncipe, ele não foi um professor reconhecido, ele não teve uma educação, uma cultura como outros tiveram, e ele sentiu a verdade espiritual desde muito cedo, escolheu viver uma vida completamente abnegada, investindo todos os seus esforços para construir uma mensagem de evangelização para aquelas pessoas, num nível que elas compreendessem, pessoas que tinham 0 grau de conhecimento espiritual. E ele ainda foi um rebelde. Ele ainda batia de frente com a galera lá do Sinédrio, entendeu? De uma forma muito elegante e educada, ele foi um revolucionário. Puta que pariu! Eu tenho gostado de estudar o Mestre Jesus a partir dessa perspectiva de Ramatiz e outros estudos que vão chegando, né? Quando você abre uma porta, outras ventanias ou folhas chegam, entendeu? Conhecimentos. Mas a parada é que relembrar que os mestres passaram por aqui, viu? Os mestres já passaram por aqui e eles nos deixaram seus ensinamentos para que a gente se norteasse na nossa caminhada, para que a gente pudesse caminhar por um caminho mais reto em relação à força criadora, para não ficar perdido perambulando pelo inferno. Deixaram seus ensinamentos porque nós estávamos na escuridão profunda, então todos esses vieram e seguem vindo para iluminar. Jesus não foi melhor do que nenhum outro instrutor espiritual que desceu na Terra. Ele foi muito bom, e aqui a gente tira um tempo para honrar esse mestre que foi muito bom para nós. É realmente necessário ter poder de reflexão para que a gente possa criar um senso crítico em relação aos locais espirituais que frequentamos. Se os ensinamentos espirituais que estamos buscando em igrejas, em terreiros, em templos budistas e etc., estão nos libertando de fato, porque esses ensinamentos, eles servem a esse propósito. Se nós não estamos nos sentindo melhores, mais leves, mais livres em nossas realidades pessoais, psíquicas e espirituais, com os conhecimentos que estão chegando até nós, de duas uma: ou a fonte não está alinhada com os propósitos superiores de libertação mental e espiritual, ou eu não estou compreendendo os ensinamentos, eu não estou conseguindo pôr em prática esses ensinamentos no meu dia a dia. E aí tá servindo pra quê, pô? Não serve pra nada, então? Se não serve pra nada, eu estou perdido na escuridão. E é isso mesmo, viu, gente? Porque esses ensinamentos espirituais que os grandes mestres vieram deixar, eles foram enviados para isso, eles vieram para tirar a gente da escuridão profunda, que é Maia. É necessário perceber, ter olhos de enxergar
Maia, a manipulação, o controle, a Matrix. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Chegar nessa verdade aí é difícil, viu? Desafiador mesmo, quase impossível, eu vou te falar, entendeu? O que é a verdade? Qual que é a verdade? O bagulho é mais fundo do que a gente estava achando que é? Olha, eu sinto que é tudo muito mais fundo, muito mais complexo do que a nossa vã consciência. Mas por mais que a gente não possa chegar e saber com exatidão o que é, ou seja, ter acesso às grandes revelações, a gente pode sim, com reflexão, perceber o que não é. Porque não faz bem, porque não potencializa a vida, porque não traz dignidade para o ser humano, porque escraviza a mente, porque aprisiona a mente, porque faz mal, porque adoece, entendeu? Então, pelo menos que a gente tenha capacidade para definir o que não é. Salve, eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a RAM. Na Marie, câmbio desligo.